E para conversar com a gente vai chamar agora o Fernando Lotenberg, que é o comissário especial da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para o combate ao antissemitismo. O Fernando Lotenberg, que alerta sempre sobre o risco de ataques contra judeus ao redor do mundo. Esse na Austrália não foi o primeiro, ocorreram atentados aqui nos Estados Unidos. Na Europa, a gente também nunca pode esquecer dos atentados contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires e contra a AME, uma entidade judaica também em Buenos Aires, ambas nos anos 90. Fernando, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Parece que foi uma crônica de uma morte anunciada, que em algum momento ocorreria um atentado antissemita de grande proporção como esse em algum lugar do mundo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Guga. Boa noite, Lins. É bom estar com vocês novamente. Agradeço o convite. De fato, você falou bem, a crônica de uma morte anunciada. Quem conhece o romance do Gabriel Garcia Marques vai lembrar que, ao contrário de um romance policial clássico, onde você se preocupa quem fez, por que fez, as circunstâncias do crime, nesse livro o Gabo mostrava que o interessante, no caso, era como uma cidade inteira que sabia que o crime iria acontecer, contra quem, quando, não fez nada para impedir. E é isso que a gente viu na Austrália. Eu me lembro de já ter estado aqui com vocês quando essas manifestações nos campi dos Estados Unidos, como a Danusa falou, globaliza a intifada, o que isso significava? Significa isso. Significa judeus mortos em ataques terroristas. Não eram manifestações pró-palestinas, não eram manifestações buscando um cessar-fogo, eram manifestações para exterminar judeus. E isso, de alguma maneira, parece que ficou normalizado nesses últimos 2 anos. Se tornaram alvos legítimos, seja em Manchester, seja em Washington, na saída do Museu Judaico, e agora na Austrália. Então, é importante a gente olhar o que aconteceu especificamente nesse lugar, na Austrália, nos últimos 2 anos. No dia 8 de outubro, um dia depois do ataque do Hamas, não tinha começado ainda o contra-ataque israelense, houve uma manifestação em frente à Ópera de Sydney, onde as palavras de ordem eram judeus para a Câmara de Gás, além de outros que eu não vou repetir aqui. Enfermeiras australianas se negavam a atender pacientes judeus. Artistas judeus foram boicotados, negócios judeus foram boicotados na Austrália. E a reação do governo australiano não esteve à altura. Parece que, de alguma maneira, se tolerou que isso continuasse e as palavras violentas, mais uma vez, se transformaram em ações. Lotenberg, muito obrigado por estar conosco aqui nesse domingo. Toda a nossa solidariedade e repúdio, obviamente, a toda a comunidade judaica aqui no Brasil, lá na Austrália, ao redor do mundo, alvo desse ataque claramente com tintas antissemitas. O governo brasileiro, inclusive, foi um dos governos que se manifestaram em nota oficial do Itamaraty, se solidarizando com as vítimas, dizendo ser contrário a qualquer manifestação ou ato antissemita e de ódio por questões de religião ou outras contra minorias também. Enfim, só para dizer que há um repúdio mundial que aparece aqui e ali em declarações oficiais ou não, em manifestações da sociedade. Agora, uma pergunta que volta nesse momento e precisa ser feita com todo o cuidado necessário, que é como evitar a propagação desse tipo de ódio e como separar de uma vez por todas o que pode ser uma manifestação legítima, crítica, em relação a um circunstancial governo de Israel, como é o governo Netanyahu nesse momento, e como qualquer governo do mundo pode e deve ser criticado por quem quer que seja, mas como não deixar que isso ultrapasse o limite do respeito por uma outra religião, por um outro povo e passe a ser não uma crítica circunstancial a um governo, a ação específica de um Estado, mas sim um ataque contra uma comunidade inteira, contra a religião inteira. Como fazer esse limite? Existe um manual para isso? Existe sim, Lince, é importante a sua pergunta. A nota do governo brasileiro é importante, assim como outras que foram publicadas no dia de hoje, e
Mais importante que a palavra são as ações. Então, os governos são responsáveis pela segurança das comunidades judaicas nos países onde elas vivem. É a responsabilidade pelo ataque de hoje, pela falha na segurança, é do governo australiano. Então, o que é preciso fazer? É entender quando se trata de uma coisa e quando se trata de outra. Claro que críticas são legítimas, o governo americano, o governo israelense, o governo brasileiro, o governo francês, todos estão sujeitos a críticas. Agora, quando você passa essa linha vermelha e passa a dizer com essas palavras, como eu mencionei aqui no programa anterior, judeus voltem para a Polônia, ou globalizem a intifada, sionistas não merecem viver, a definição de antissemitismo da IRA, por exemplo, ajuda nesse sentido, porque ela traz exemplos práticos. Então, quando você responsabiliza judeus que não vivem em Israel por ações do governo israelense, claramente você passou esse limite e você está tendo uma atitude antissemita. Se as pessoas que são contra a política de Israel, como Israel conduziu a guerra contra o Hamas, têm críticas a fazer ou querem se manifestar sobre isso, devem fazê-lo em frente à embaixada israelense, em frente a consulados israelenses, não em frente a sinagogas, como aconteceu na Austrália com bombas, não em frente a negócios que pertencem a judeus, ou como foi proposto aqui no Brasil, boicote a negócios de judeus, que as pessoas não comprassem. Isso são claramente coisas distintas. Então, os exemplos da definição da IRA podem ajudar a compreender, número um. Número dois, os governos têm que ter políticas públicas muito rígidas com relação à segurança. Ou seja, você olha as cenas que estavam acontecendo em Bondi hoje, parecia não haver ninguém, era um território livre para esses dois atiradores. Felizmente, esse cidadão árabe-australiano conseguiu desarmar um terrorista, evitando que a coisa escalasse, mas não pode depender de uma pessoa ou de outra. Provavelmente também vai ter que se investigar, como a Danusa falou, se não houve apoio internacional. Eu lembro, não estou comprovando, porque não tenho esses elementos nesse momento, mas que houve um esquema em agosto na Austrália, desarmado pelas autoridades australianas ligados à embaixada do Irã. O embaixador do Irã foi expulso da Austrália porque estava envolvido em planejamento de ataques contra alvos da comunidade judaica. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas existe um indício claro daí. Então, palavras importam, atitudes importam, educação para entender o que é uma coisa e o que é outra, e aplicação da legislação são os remédios para evitar esse tipo de ação. Obrigado, Fernando. Sempre bom ter você aqui conosco. E mais uma vez, nosso repúdio a esse atentado terrorista antissemita que ocorreu em Sydney nesse domingo.